Estamos iniciando mais um episódio do Farina Entrevista. Dessa vez temos a presença de uma das referências em cobertura de dupla Grenal no futebol gaúcho. Tem passagens pelo Grupo Bandeirantes como produtor, repórter, tem participações no Debate Raiz, atualmente atua no canal A Dupla. Taigor Janke, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa Farina Entrevista. É com grande honra que recebemos você hoje e muito boa tarde. Tudo bem, Farina. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pelo chamado, pelas palavras. Tamo junto, bora conversar e à disposição. Vamos começar perguntando qual o seu maior desafio nas coberturas de dupla Grenal? Cara, é difícil porque são muitos, né? E são muitos em vários setores diferentes da vida. Eu acho que a gente tem os desafios que são técnicos da profissão, é a dificuldade de encontrar pauta, é a dificuldade de ter um bom trabalho técnico de captura, de edição, de instrumentos. Do nosso caso, né, que agora já é um caso de um jornalismo mais empreendedor, é um jornalismo onde a gente não está em uma grande empresa, logo as responsabilidades elas são 100% nossas. Acho que tem também esse desafio da gestão, mas acho que eu classifico como principal o desafio da profissão e dessa profissão específica, no modelo específico do qual eu estou trabalhando já há 5 anos com o canal, com a dupla, e aí voltado para a internet. Eu acho que é um desafio mais do ponto de vista pessoal, que é o desgaste, é um certo esgotamento. Eu costumo dizer, e não é simples e pura brincadeira, é um fato, e que de alguma maneira acaba incomodando a gente, mas é um ônus que a gente tem que lidar com a nossa profissão, que a gente não tem folga. Eu tenho há 5 anos o canal A Dupla, junto com o Matheus, e há 5 anos que a gente não tem nenhum dia de folga. A gente trabalha de segunda a segunda, sem exceção, sendo Natal, sendo Ano Novo, todos os dias a gente tem que ir lá publicar os nossos vídeos para manter o nosso canal ativo, e não teve nenhum dia da história do canal em que pelo menos 4 vídeos não foram publicados, 4 conteúdos não foram publicados em um dia. Então, a gente está falando aqui de 5 anos, a gente está falando aqui de pelo menos 1.900, quase 2.000 dias, e isso é um desafio. É um desafio para a gente se manter mentalmente são dentro de uma rotina que ela é de muita pressão, dentro de uma rotina que ela é de muito trabalho, que ela é de muito desgaste mental do ponto de vista de pensar, procurar a pauta, de elaborar a pauta, de trabalhar a pauta, e tudo isso de maneira ininterrupta todos os dias, sem folga. Eu acho que, dentre todos os desafios, e são muitos que a gente tem na profissão, e desafios bons, desafios ruins, desafios fáceis, desafios mais complicados, aquele que eu julgo o mais complexo é o de lidar mentalmente com tudo que a profissão envolve. No que diz respeito à carga emocional que o trabalho ele nos exige, a carga de trabalho que essa profissão ela nos exige, e, acima de tudo, também o impacto que ela tem na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com os amigos, com as pessoas, com a família, porque a gente acaba tendo pouco tempo, porque a gente acaba tendo um dia mais corrido, onde não conseguimos atender as pessoas que a gente gosta da maneira que a gente quer. Então, eu te classificaria, Farina, esse como o principal desafio, talvez, um desafio quase extra-profissão, né? Um desafio muito mais do lado pessoal, que é esse desafio da carga que o nosso trabalho dá em cima do ser humano. E isso, claro, não é apenas algo específico do jornalismo, é algo que reflete em quase todas as profissões de alguma maneira, mas na minha profissão em si, a carga de não ter um dia de folga, a carga de ter uma obrigação diária sempre, a carga do impacto que isso traz para a vida pessoal, eu acho que é o principal desafio, talvez, que a gente tem que lidar no dia a dia da nossa profissão. Concordo plenamente. Eu também tenho passado por algumas dessas dificuldades. A gente tem
que está envolvido em gestão, tem que estar envolvido em coberturas, em várias coisas e não pode descansar nenhum dia. A profissão do jornalismo, ela nos dá isso, porque os acontecimentos, principalmente no esporte, eles são aos finais de semana e acaba não tendo folga, porque durante a semana também tem cobertura da dupla Grenal diária. Eu queria que você nos contasse como é que você começou a sua carreira até a sua decisão de sair da Band e focar mais no canal, nas participações no Debate Raiz. É uma história até um pouco longa. Eu não sou de Porto Alegre, né? Eu sou de Camaquã. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que fica aqui a 130 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. E eu vim por um caminho, acho que um pouco alternativo do que habitualmente, talvez, ou habitualmente do ponto de vista de maioria, constrói, principalmente aqui na imprensa da capital. Eu sou de Camaquã, eu estou no interior. Quando eu me formei no colégio, a gente entra naquela procura interna, né, de o que vou fazer da minha vida, qual a profissão eu vou escolher. E acho que desde muito cedo, acho que talvez ali quando eu tinha 13, 14 anos, eu já colocava o jornalismo no meu raio de ação como algo que eu sonhava seguir. De olhar para a TV e querer ser alguém que trabalha no meio do futebol. Eu queria ser jogador de futebol, acabei não sendo, não tive possibilidade de ser jogador de futebol e sempre fui apaixonado por futebol. Logo eu queria trabalhar de alguma maneira que eu estivesse no meio do futebol, e o jornalismo, para mim, foi uma ferramenta disso. Então, acho que desde muito cedo, 13, 14 anos, eu já tinha na minha cabeça que se eu fosse prestar um vestibular, eu escolheria o jornalismo. E aí isso aconteceu muito cedo. Eu me formo no colégio com 16 anos. E já com 15, eu presto o Enem, né, que foi a única prova de vestibular que eu acabei fazendo na minha vida. E aí eu tenho uma nota regular do Enem, e quando eu vou escolher ali as opções, já com 16 anos, eu escolho o jornalismo em Pelotas. E aí eu passo, né, na Universidade Federal de Pelotas, e eu curso o jornalismo na faculdade em Pelotas, onde eu começo a minha carreira e onde eu construo o início da minha trajetória ali por cerca de 6 anos. E desde muito cedo, quando eu entrei na faculdade, com 16 anos ainda, eu entendia que o principal trabalho que eu teria, a principal aprendizado que eu teria era o de buscar experiências fora da faculdade. De buscar trabalhar desde o mais cedo possível fora da faculdade. E aí ali com 16 anos, primeiro semestre, eu já comecei a trabalhar na área. Eu trabalhei em um site de colegas meus, o Rede Esportiva. Ali eu comecei a lidar com a reportagem, com o setor do dia a dia, cobrindo dupla Brapel, cobrindo Brasil e Pelotas. E aí, com o passar do tempo, comecei a trabalhar em rádios, sempre fui muito apaixonado por rádio, e construí minha trajetória em Pelotas durante estes 5 anos que eu morei lá, cobrindo o Brasil e Pelotas. E desde muito cedo, logo que eu entrei na faculdade, em maio, eu já estava vivendo esse mundo. Então foram 5 anos cobrindo o Brasil e Pelotas, tendo a vida de um setorista, e lá eu aprendi muito da profissão. Lá eu tive uma experimentação que acho que foi fundamental para mim depois no que eu fui exercer aqui em Porto Alegre. E aí eu me formo na faculdade, trabalhando em Pelotas ainda, mas Pelotas era um mercado muito difícil de se consolidar, um mercado muito difícil da gente se sustentar do ponto de vista financeiro. E ali eu já estava, depois que eu me formo com 20 anos de idade, entrando já em uma fase onde eu precisava tomar um certo rumo da minha vida, ter uma certa estabilidade financeira. E aí eu venho procurar emprego em Porto Alegre. Eu procuro emprego em Porto Alegre, eu faço um curso de radialista, e no curso de radialista eu consigo uma indicação para trabalhar na Band, inicialmente como freelancer, mas por uma vaga no jornalismo geral, que é a porta que eu entro na imprensa aqui no Rio Grande do Sul. Eu largo alguns currículos, eu sempre tentei trabalhar com jornalismo esportivo, mas eu entro na Bandeirantes como repórter de rádio do jornalismo geral, em 2017. E aí acabo me fixando, me consolidando dessa maneira. Sou repórter do jornalismo geral, e aí eu vivo uma experiência que é completamente diferente, de cobrir jornalismo policial, jornalismo político, jornalismo de cidade. E durante 2 anos e meio eu fui repórter de jornalismo geral, e em determinado momento dessa minha passagem, eu me encontrei a ponto de achar que não voltaria para o jornalismo esportivo. Até que em 2019 vem um convite com a saída do Simon Bianchini, que era então chefe de reportagem do esporte na Band. Ele é chamado para trabalhar na Rádio Gaúcha, abre uma vaga no esporte, e ali me é oferecido o cargo de chefe de reportagem do esporte na Band. O que eu relutei
no começo, porque eu não tinha experiência em cobertura de dupla Grenal, eu tinha experiência no jornalismo esportivo do que eu vivi em Pelotas durante 5 anos, mas uma realidade completamente diferente. Mas apoiado, acabei aceitando o desafio e ali mudou minha vida. 2019 eu entro no jornalismo esportivo da Band, já com 2 anos e meio de casa. Muda a minha vida. Inicialmente 2019, um período de transição da Band. Já em setembro, o Meneghetti volta para a direção geral da Band, e aí ali sim eu tenho uma mudança completa, porque não só a empresa teve uma mudança completa, com o Meneghetti voltando e reestabelecendo uma formação original de donos da bola, reestabelecendo pilares que eu acho que são muito fundamentais e primordiais de todos os momentos de sucesso que a Bandeirantes teve no Rio Grande do Sul, e o Meneghetti voltou para reestabelecer isso. E eu me conecto muito rápido com o Meneghetti nesse sentido. A gente cria uma relação de confiança, eu como coordenador de esportes, ele como diretor-geral da empresa, e eu sendo um cara da confiança dele, e eu entro nesta onda de reformulação que o Meneghetti propôs para a empresa naquele momento, e surfo essa onda, surfo tudo aquilo que aconteceu. O surgimento do Donos da Bola, que passa a ser um programa que explode, em especial no YouTube, e aí com a volta do Baldasso, com a volta do JB, com o César, com o Meneghetti apresentando, eu me fixando ali numa posição de central, ganhando espaço com o passar do tempo, eventualmente apresentando o programa, me fixando como setorista do Inter. A gente faz uma reformulação importante também na rádio, migrando a rádio para o YouTube. O YouTube começa a aparecer naquele momento, e aí os canais pessoais começam a aparecer com maior força. O César desponta no YouTube, o Meneghetti desponta no YouTube, o Baldassi e o JB então nem se fala. E dentro desse contexto, eu e o Matheus, em 2021, a gente cria o nosso canal do YouTube, o A Dupla. Eu e o Matheus, a gente era os únicos 2 repórteres da Band naquele momento. A gente enxerga o YouTube como uma porta para a gente poder rentabilizar o nosso trabalho de maneira que nos remunerasse de uma maneira mais justa. E a gente cria o nosso canal e decide criar o canal Em Dupla, que é o que a gente tem até hoje no nosso canal. E aí, naturalmente, a gente cresce o canal junto com a Band, em paralelo com a Band. Foram 2 coisas que andaram muito de mão dadas, até o momento em que essa relação ela se desgastou. O Meneghetti sai da direção geral. Eu não tenho tanta conexão com a nova direção geral como eu tive com o Meneghetti, e isso naturalmente cria alguns tipos de desgaste, o que naturalmente veio a calhar na minha saída. Eu não escolhi a minha saída da Band, por mais que ela tivesse sendo desenhada por mim. Foi a empresa que me demitiu, o que gerou depois, no mesmo dia, o pedido de demissão aí do Matheus, porque a gente já estava com a cabeça muito voltada para o canal do YouTube, que a gente sabia que era a nossa empresa, o nosso futuro, e é o nosso alicerce como um todo. E aí foi natural a saída dele da Band, a partir da minha saída também, para que a gente pudesse construir essa caminhada de foco no canal. E aí, naturalmente, depois, com o surgimento do Debate Raiz, a gente integra também esse projeto pela ligação que a gente tem com as pessoas. E aí foi muito natural a gente participar do Debate Raiz, onde a gente está até hoje. Já são aí 3 anos quase de projeto. Bom, você falou aí que atuou por muito tempo como setorista do Internacional, e queria saber se isso gera alguma identificação, ou você continua como repórter isento e cobriria o Grêmio sem problema nenhum? Como é que funciona essa relação com os clubes, eu diria? Não, acho que sim, cria uma identificação, né? Já são 6 anos que eu me fixei como setorista do Inter, por uma pura casualidade. Um momento de pandemia, a gente lá na Band decidiu, eu era coordenador de esportes, e a gente decidiu fixar os setoristas, cada um em um time. Naquela semana, casualmente, eu estava no Inter, o Matheus, casualmente, naquela semana, estava no Grêmio. Acabou que ficou sobrando. Alguns repórteres saíram por crises econômicas, por pedidos de saída, e ficou só eu e o Matheus como repórter, o Matheus no Grêmio e eu no Inter. Isso se fixou, e a gente está desde então sem precisar mudar. E obviamente que isso cria uma identificação, porque são 6 anos que eu lido com as mesmas pautas, as mesmas fontes, os mesmos locais, e isso cria uma identificação. E essa identificação justamente é o que a gente procura, uma facilidade maior no nosso trabalho, que é a busca por informações, uma facilidade maior na construção das histórias, que é o que a gente faz no dia a dia.
Não tenho e não teria problema nenhum em cobrir o Grêmio. Vice-versa, o Matheus também não tem e teria problema nenhum em cobrir o Inter. Eventualmente isso acontece a partir de necessidades. Quando o Matheus, por algum motivo, precisa estar ausente, eu cubro o lado do Grêmio para ele. Eventualmente, quando eu preciso estar ausente, o Matheus me cobre no lado do Inter, e isso aconteceu já nesses últimos 5 anos de canal em alguns momentos. Eu falo sobre Grêmio, o Matheus fala sobre Inter, a gente acompanha o outro lado, claro que de uma maneira não tão aprofundada como eu acompanho o Inter e ele o Grêmio, mas a gente está 100% antenado em tudo que acontece, a gente debate diariamente assuntos de Grêmio, assuntos de Inter, e cobriria sem problema nenhum, tanto o Grêmio como o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, dentro do que a minha profissão me exigir. Mas hoje há um conforto, né, em cobrir um time do qual eu sou setorista há 6 anos. Isso me dá facilidades, isto me traz conforto, isso me traz atalhos, isso me traz reconhecimentos que são mais fáceis do que se eu do zero começar a cobrir outro time, seja o Grêmio, seja o Juventude, o Flamengo ou o Remo. E isso é algo que a gente construiu por 6 anos até aqui, talvez daqui a 4 anos sejam 10, a gente não sabe até quando a gente vai ir assim. Mas a identificação está nesse sentido. A identificação do tempo que a gente está cobrindo este time. Problema nenhum em trocar. Eventualmente a gente troca. E acredito que um dia eu vou deixar de cobrir Inter, o Matheus vai deixar de cobrir Grêmio. Talvez não deixe. Acho muito difícil que eu viva como setorista do Inter até os 80 anos de idade. Em algum momento a carreira vai nos levar para outro lado. Não faço ideia de qual, mas por enquanto não tenho nem pretensões de deixar, né, esse setor do Inter que eu faço no canal A Dupla e no Debate Raiz, e muito menos de me fixar eternamente com algum time me anunciando torcedor, que é algo que eu não sou e nem pretendo ser, e não me vejo sendo. Até porque, como jornalistas, a dupla Grenal, ele é nosso produto. Então, essa coisa de dizer que todo mundo teve um time na infância, isso é inegável, principalmente quem trabalha com jornalismo esportivo. Sim. Agora, isso não quer dizer que tu não vá torcer para os dois, porque são seus produtos. Para qualquer veículo de comunicação, quanto mais longe for a dupla Grenal, o Grêmio na Sul-Americana, o Inter no Brasileirão, Copa do Brasil, ou vice-versa, isso é bom para nós, porque nós vamos ter a dupla Grenal, nós vamos ter mais coberturas, nós vamos ter mais produtos a indicar para nossa audiência. Não sei se você concorda com essa visão. Claro. Não, a gente pode citar exemplos, cara. Eu vivi menos, no final das contas, coberturas do Grêmio, mas vivi coberturas do Grêmio. Acabei vivendo mais coberturas do Inter, porque eu já estou 6 anos fixado no Inter. Mas de qualquer forma, por exemplo, o final da Copa do Brasil de 2021, Grêmio e Palmeiras, eu cobri, e já era setorista do Inter, mas participei da transmissão, porque, enfim, não sou alguém que não pode falar de Grêmio, muito pelo contrário. Eu me lembro, por exemplo, de semifinal da Copa do Brasil de 2019, eu fui para Curitiba cobrir Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio tinha ganho na ida de 2-0, eu inclusive fiz esse jogo também na Arena, e depois eu viajei para Curitiba para fazer Atlético Paranaense e Grêmio. E eu saí de lá arrasado pelo fato do Grêmio ter sido eliminado. Porque, obviamente, o que eu queria ali era cobrir uma classificação do Grêmio, que levaria naquele momento, inclusive, a Copa do Brasil para um Grenal na final, que seria histórico, e, obviamente, eu queria viver aquela história que ficaria marcada. Então, não tenho vergonha nenhuma de dizer que naquele momento eu torci pro Grêmio, passado do Atlético Paranaense, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma, como no outro ano, eu viajei para o Rio de Janeiro para acompanhar um Flamengo e Inter pelo Campeonato Brasileiro, que se o Inter ganhasse era campeão brasileiro, e eu saí de lá extremamente frustrado pelo fato do Inter não ter ganho o título brasileiro, inclusive tendo saído na frente com o gol do Edenilson, e mais frustrado ainda, fiquei no estádio Beira-Rio quando o Inter empata com o Corinthians e não é campeão brasileiro. Aquele jogo, obviamente, eu estava torcendo muito para o Inter, como torci em outras várias coberturas, e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Por 2 lados. Primeiro lado, de o nosso trabalho,
para o meu trabalho, e aí até do ponto de vista financeiro, é muito melhor que a dupla Grenal esteja em bons momentos, porque isso faz com que a torcida esteja mais engajada, que a torcida assista mais os conteúdos, queira consumir mais, e desta forma o meu conteúdo seja mais visto e mais monetizado. É uma conta óbvia. Mas também por um lado sentimental, emocional e pessoal, pela ideia de que a proximidade que a gente tem com o nosso trabalho faz com que pessoalmente a gente tenha relações com as pessoas. Eu tenho pessoas do Inter que eu me dou muito bem, que eu gosto das pessoas do Inter, tem pessoas do Grêmio que eu me dou muito bem, que eu gosto dessas pessoas do Grêmio, e naturalmente eu torço pelo trabalho delas. E torço para que essas pessoas se deem bem e que os times daqui se deem bem. Então tem esses dois lados que logicamente me levam a querer que Grêmio e Inter se deem bem. Pelo lado do trabalho, porque isto é melhor para o meu trabalho e para o melhor rendimento do meu trabalho, e também pelo lado de que as pessoas próximas a mim, inclusive que trabalham nesses clubes e que eu tenho uma boa relação, eu torço por elas, logo eu acabo torcendo também pelos times. O nosso último entrevistado aqui no programa Farina Entrevista, ele comentou um pouco da parte policial da gestão Vitório Pífero do que aconteceu naquele momento. Você que tem uma área mais vinculada ao esporte, um vínculo maior com o esporte, como é que você vê esse impacto na área esportiva daquilo que nos relatou o Lucas Abate, por exemplo, da área policial, que existem várias provas de desvio de dinheiro, isso vários já estão presos. Como é que você vê isso no impacto para o internacional até os dias de hoje? É até um pouco engraçado porque o caso Pífero, a Operação Rebote, eu vivi muito mais do lado policial do que do lado esportivo, porque o que eu acompanhei mais profundamente de fatos acontecendo e desdobramentos acontecendo era na minha época de repórter da polícia, de política, de jornalismo geral. Então, por exemplo, eu estava na cobertura, eu estava na entrevista coletiva de finalização do inquérito do Ministério Público, onde ali todos foram denunciados, em todos os ramos, o Vitório Pífero em um âmbito geral, o Carlos Pellegrini no âmbito do futebol, o braço jurídico, o braço O administrativo com o Pedro Afatato também. Afatato, e eu acompanhei muito mais nessa parte de jornalista policial, e agora, vindo para o lado do esporte, eu vejo todos os impactos que tudo aquilo causou. Eu acho que há um buraco muito grande, tá? E o Inter, administrativamente, ele tem sequências de 3 fatos que juntos causam um desarranjo administrativo que existe hoje. O início, com certeza, é a gestão Pífero, com os desmandos, com os casos de corrupção que estão sendo já condenados, com os desvios, com aquilo que não só era desvio para ir ao bolso dos envolvidos, mas aquilo que era incompetência e desleixo administrativo também com o clube, e que é uma irresponsabilidade com o clube que não necessariamente foi para o bolso dos dirigentes, mas que também tirou dinheiro do clube. Tudo aquilo causou e iniciou um processo de defasagem financeira e administrativa muito grande, que, por exemplo, culminou no rebaixamento. E aí a gente tem a segunda parte, tá? Que é uma parte em que o Marcelo Medeiros ele é eleito, ele tenta enxugar um pouco desta sangria do rebaixamento subindo o time, ele consegue subir o time na primeira temporada, gasta bastante para isso, é verdade, mas tem a ideia de nos próximos anos tentar tapar esse buraco e aí reconstruir o time. Só que o Inter leva a segunda porrada. E a segunda porrada, ela é a Covid, que deixa um rombo financeiro e administrativo em tudo, não só no Inter, como em todos os clubes, mas não só nos clubes, como em todo o futebol, não só no futebol, como em toda a sociedade. A Covid, ela afetou tudo. E o Inter tem ainda um rombo de Covid que impacta e que se soma, né, quase com aquilo que foi deixado de estrago da gestão Pífero. E aí a gente tem uma terceira parte desse rombo, que são 6 anos
da gestão Barcelos, onde não se atacou a dívida da maneira que se prometeu atacar. E esse, para mim, é o principal problema da gestão Barcelos. Eu acho que em determinado momento o Barcelos ele caiu na ideia de ser campeão, e acho que isso foi um erro dele. Ele ter apostado demais pelo título em momentos da sua gestão e não entender que para salvar a sua gestão Ali ele na precisava de Libertadores de títulos. 2023, por exemplo. Por exemplo, com os gastos de contratações de 2024, onde ele traz Borré, Alário e Thiago Maia por um valor muito maior, onde ele poderia simplesmente ter atacado a dívida e ter mantido times medianos, mas ter deixado um legado. Eu acho que ele caiu na ideia de dar um título, e eu acho que ele sentiu o cheiro do título, por exemplo, em 2021, quando o Inter empata com o Corinthians em casa e ali ele já perde uma chance de ser campeão, e se ele fosse campeão ali mudava tudo completamente. Em 2023, quando ele tem o Valência perde 3 gols que tiram o Inter da Libertadores, e uma Libertadores que possivelmente o Inter poderia ganhar e que ele não ganhou, e aí isso tudo, o cheiro ficou perto de que poderia ter sido campeão, e em 2024 ele investe, falando, não, agora vai, e aí não é, e aí vem a enchente, e aí sucumbe, e isso tudo fez com que vai tentar ser campeão, vai tentar ser campeão, vai tentar ser campeão, nem foi campeão e nem pagou a dívida. E aí se aumenta um potencial rombo que existia desde a gestão pífera, que se soma com o rombo de Covid e aliado também ao fato do Marcelo Medeiros ter tentado gastar demais em determinado momento para salvar, para recuperar depois e não se pôde recuperar com a Covid. Aí vem o Barcelos para tentar recuperar, ele, não, mas eu posso esticar aqui para ser campeão, e aí ele não é campeão, e aí desmorona tudo. Então o Inter ele é uma sequência de gestões tomando, arriscando nos momentos errados. E em vários momentos dessa história recente do Inter, a gente pode dizer que detalhes fizeram com que o Inter estivesse nessa situação. A bola do Valência que entra, o gol do Edenilson contra o Corinthians, um ponto que foi perdido no rebaixamento de 2016. Qualquer coisa desses detalhes que aconteceram, poderiam mudar a história recente do Inter. Mas não mudaram. Eles aconteceram. E dentro da realidade que se apresentou, o desenrolar das coisas culmina nessa situação que a gente está agora. Mas sim, tudo começa lá atrás com a gestão pífera e todos os estragos que ela causou. E estendendo essa discussão também para o lado do Grêmio, já o Internacional já está há 15 anos sem títulos de expressão, o Grêmio há 8. Existe alguma possibilidade da dupla Grenal diminuir o distanciamento para Flamengo e Palmeiras? Ou não apenas para Flamengo e Palmeiras, mas também para os grandes times do centro do país, que têm mais poder de contratação, mais poder aquisitivo e até títulos conseguem ganhar. Um exemplo é o Corinthians, um time que não se dava nada e ganhou uma Copa do Brasil agora nesse final de 2025. O que a dupla Grenal pode, se é que tem alguma perspectiva de reverter esse enorme buraco que existe hoje na comparação com os times do centro do país? Eu acho que tem como, e o que tem que fazer é trabalhar melhor. É só a gente olhar que em 2020 o Inter quase foi campeão brasileiro. Isso depois do super time do Flamengo de 2019. E o Inter perde o título pro Flamengo na última rodada por um detalhe. E um detalhe que a gente pode entender que foi o jogo contra o Sport, que o Wendel foi expulso e o Lomba deixou a bola passar, ou outros pontos perdidos dentro do Campeonato Brasileiro, mas o Inter competiu ali, o Inter brigou pelo título do Campeonato Brasileiro e o Inter poderia ter sido campeão brasileiro dentro de todas as dificuldades, num pós-Covid ou em meio à Covid, né? A gente estava ali com o Flamengo que já era super milionário e que vinha de um super time, o maior da história que ele teve em 2019 com o Jorge Jesus, e o Inter ali mostrou que competiu. O Grêmio em 2021 foi vice-campeão de Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras, mas 2020, eu chegou. acho que a final foi 2021, 2020, que a caso, né? final foi em 2021, né? Mas o Grêmio competiu com o Palmeiras ali. O Grêmio competiu com o Palmeiras, poderia ter sido o campeão da Copa do Brasil. E aí a gente vem mais recente, o Fluminense não é um time que tem condições financeiras muito diferentes da dupla Grenal.
E o Fluminense encaixou um trabalho com o Fernando Diniz, com bons jogadores que centralizaram o Germancano, um Marcelo, um Thiago Silva, vindo em condições específicas. O Fernando Diniz montou um time que bateu de frente, foi campeão da Libertadores. O Inter, em 2023, se o Valência faz os gols, poderia ser campeão da Libertadores, e a gente estaria falando aqui de um Inter sendo campeão de uma Libertadores que nem Palmeiras nem Flamengo chegaram na final. Então, condições para competir, eu acho que tem mesmo sem dinheiro, porque o futebol ele não é uma matemática simples de quem tem dinheiro ganha mais. Eu acho que ela é uma matemática um pouco complexa de que quem tem dinheiro tem mais possibilidades de acertar, a partir disso tem mais possibilidades de ganhar. Mas não é uma matemática exata. Grêmio e Inter têm condições de se apostarem nos caras certos, nos trabalhos certos e fazer as coisas de maneira correta, competir com qualquer time do Brasil. Qualquer time. O Mirassol competiu a ponto de ganhar, de ir para uma Libertadores da América de vaga direta. Se o Mirassol conseguiu isso, competindo com clubes que têm 50, 100 vezes mais orçamento do que eles. O Grêmio não vai, Grêmio e Inter não vão conseguir com Flamengo e Palmeiras. Acho que conseguem. É bem mais difícil. É uma probabilidade bem maior. Será de maneira bem mais esporádica. A tendência básica é a gente abrir as temporadas com o Flamengo e Palmeiras como favoritos. Agora, tem como? Tem. Precisa acertar as apostas e trabalhar certo. Trabalhar certo, montar time com liga que no final das contas, o que resolve é 11 contra 11 dentro do campo. As categorias de base seriam uma boa solução, já que até nesse ponto Inter e Grêmio têm dificuldades na revelação, em ganhar títulos importantes das categorias de base. Como é que você vê esse aspecto? Eu acho que a categoria de base cada vez menos é uma solução, porque a categoria de base ela está cada vez mais capitalizada, tá? Sim, existem grandes talentos que se mantêm ainda em Inter e Grêmio. O Inter, por exemplo, tem o João Bezerra, que está empilhando gols na seleção sub-17. O Grêmio agora lançou um Thiaguinho, um Mac, que pode dar resposta. E a categoria de base ela sempre tem essa possibilidade, tá? E acho que sim, é um caminho. Mas eu acho que é um caminho que também vai entrar em um rumo muito parecido que o futebol profissional entra. Porque no final das contas, nas categorias de base, vai acertar e vai revelar mais quem tem mais condições e quem tem mais dinheiro. O Palmeiras revelou o Estevão porque o Palmeiras foi no Cruzeiro e tirou o Estevão do Cruzeiro, porque o Palmeiras tinha mais dinheiro para investir na categoria de base. O Palmeiras revelou, e a gente pode citar outros aqui, o Vitor Reis, que está no Manchester City, o Endrick, tudo bem, o Endrick tá desde mais jovem, mas o Palmeiras é um time que domina hoje a formação de jogadores no cenário brasileiro porque tem mais dinheiro para investir em categoria de base. E não tem hoje como Inter e Grêmio competirem com o Palmeiras pela disputa de algum garoto. É muito difícil isso acontecer hoje. Então eu acho que o futebol de base ele também vai entrar em um caminho parecido com o que a gente vive no futebol profissional, mas também acho que é possível, através da base, ainda assim, tu descobrir, tu encontrar talentos e tu segurar talentos, como o Inter tá com o João Bezerra, como o Grêmio tá com o Gabriel Mack, apesar de a gente estar vivendo essa mudança mais capitalista das categorias de base, eu acho que é possível, sim, se encontrar soluções nas categorias de base e isso precisa ser feito. O que você acha da questão dos técnicos estrangeiros, uma coisa cada vez mais comum no nosso futebol? Acaba sendo substituídos profissionais brasileiros, até porque não se tem muito dessa nova geração de técnicos brasileiros, não se vê muitas conquistas, não se vê muitos trabalhos preponderantes, e agora virou quase que uma rotina a escolha por técnicos estrangeiros. Eu acho que é positivo e até natural, Farina, porque a gente tá falando aqui de um mundo muito mais globalizado, né? A gente tá. Uma reflexão que eu faço muito é a reflexão que a gente tem sobre Copa do Mundo, por exemplo, agora, que vai começar no meio do ano. Copa do Mundo tá diferente. Copa do Mundo já não é a mesma coisa que a gente vivia na década de 90, no início dos anos 2000. Se a gente pegar o Michael Olise, por exemplo, que agora decidiu pelo Bayern de Munique, colocou o Bayern de Munique na semifinal da Champions. O Olise é um jogador que ele tem pai nigeriano, ele tem a mãe franco-argelina, ou seja, ela tem descendência argelina, mas nasceu na França. E ele, Olise, nasceu na Inglaterra.
e viveu na Inglaterra. E morou na Inglaterra, foi formado por times ingleses e estreou como profissional na Liga Inglesa. Ele joga pela seleção da França, porque ele teve a escolha de jogar pela seleção da Nigéria, pela seleção da França, pela seleção da Argélia e pela seleção da Inglaterra, que foi o país onde ele nasceu, foi criado e se desenvolveu. E ele escolheu, dentre esses 4, a França. E aí escolheu a França porque a França, desde muito cedo, apostou nele, monitorou ele, observou ele, pescou ele, convocou ele viveu no meio de um ambiente de seleção francesa, ele optou por jogar pela França. Só que é muito diferente. Hoje, a globalização como um todo, ela faz com que a barreira da nacionalidade ela seja cada vez menor, algo natural, não só no futebol, mas em tudo, em absolutamente tudo. A gente vive um mundo cada vez mais globalizado e quando a gente fala de globalização, a gente fala de derrubada de fronteiras. Logo, a ideia de o francês é francês, o inglês é inglês, não existe mais. Na Copa do Mundo a gente vê isso a todo momento. Eu citei o caso do Olysée como um caso. Isso naturalmente leva a gente para uma globalização dos clubes, trazendo profissionais de outros países. E não é só sobre técnico. No Grêmio joga um belga e um dinamarquês. Um belga que nasceu em Gana, aliás, um ganês que nasceu na Bélgica e um dinamarquês que nasceu na Dinamarca, mas tem pais do Suriname. Da Guiana Francesa, aliás. No Inter, a gente tinha há pouco tempo um espanhol, que era o Hugo Malo, a gente tinha o Wanderson, que é brasileiro, mas ele nasceu na Bélgica, a gente tinha argentinos, uruguaios, então nem se fala, a gente tem um ganês, que é o Benjamin Arhin, que é um garoto que veio para a base e vai subir. Então, a globalização ela também chega dos jogadores. A gente não imaginava isso há alguns anos. Um belga jogando no Grêmio, um ganês jogando no Inter. A gente não cogitava essa possibilidade. E hoje é algo mais comum. Então, é natural que a globalização ela também se estenda para o mercado de técnicos. E aí, se a gente for analisar o mercado de técnicos do Brasil, ele é um mercado técnico viciado e que prejudicou a formação de técnicos no Brasil. Porque o técnico brasileiro ele não é acostumado a resolver problemas que ele cria. O técnico brasileiro, ele assume um time, ele vai bem, quando ele cai, ele é demitido. Quando ele cai de produção, ele é demitido. Isso faz com que ele não tenha nem o costume, nem o hábito de recuperar trabalhos que fracassam dele mesmo. Recuperar fracassos do seu próprio trabalho, porque quando ele fracassa, se troca. E isto é algo que em outros mercados se constrói essa habilidade. Quando o técnico ele está num time intermediário de Portugal, que ele é técnico durante 2 temporadas, ele apanha todo dia, ele precisa resolver problema todo dia, e isso faz com que ele tenha uma formação de treinador mais rica do que a gente tem aqui no Brasil, por conta justamente da cultura do futebol brasileiro. Então, primeiro, eu acho que é natural, não tem como brigar contra em nenhuma dessas vertentes, porque a globalização ela é impossível de se impedir. Segundo, eu acho que ela é benéfica porque ela traz escolas diferentes, com culturas diferentes, com ideias de formação diferentes, que agregam e que nós não temos aqui. Então, acho que é natural e, no final das contas, bons profissionais brasileiros vão surgir, vão aparecer nesse meio. A gente tem aí o Felipe Luiz, que é um cara que provavelmente vai decolar como um nome extra classe do cenário mundial formado no Brasil, mas eu enxergo com essa naturalidade a globalização e a entrada de técnicos estrangeiros aqui no Brasil. A questão é que nós aqui da dupla Grenal acabamos ficando com, como é que eu vou dizer, com uma segunda leva dessa globalização, porque não temos potencial competitivo para trazer os melhores, que acabam indo para o centro do país, aqueles mais conceituados, e acabam focando em profissionais sul-americanos, que eventualmente ganham uma Copa Sul-Americana, um campeonato equatoriano, um campeonato, sei lá, de alguma dessas outras ligas mais fracas. Isso no caso da dupla Grenal. Essa escolha por estrangeiros acaba sendo de um segundo escalão. Não sei se você vê dessa maneira também. Eu acho que depende. O Luiz Castro, por exemplo, eu não acho que era um técnico de segunda prateleira, porque quando ele esteve aqui no Botafogo, ele fez um trabalho muito bom e ele saiu do Botafogo para ir para uma primeira prateleira monetária do futebol mundial, que era o mundo árabe, né? Ele foi lá treinar o Cristiano Ronaldo. Então, assim,
É uma prateleira muito acima, sabe? Não acho que o Luiz Castro seja um técnico, por exemplo, de segunda prateleira. Acho que o Pesolano, sim. E não tô dizendo que o Luiz Castro é melhor do que o Pesolano, tá? Pelo contrário, até acho que nesse momento o trabalho do Pesolano ele é melhor. Mas o Pesolano ele é um cara que a carreira dele era de uma prateleira menor do que o Luiz Castro. Mas eu acho que ainda é possível. O Grêmio conseguiu ter conseguido contratar o Luiz Castro, que era um técnico que pipocava nos principais clubes do Brasil. Toda vez que os clubes do Brasil demitiam alguém e que acabou pegando o projeto do Grêmio, escolhendo o Grêmio, eu acho que mostra uma certa força daqui. Eu vou para um outro caso, que acabou dando muito errado, mas que mostrou uma força, porque era um técnico muito visado no mercado, que era o Miguel Ángel Ramírez. O Miguel Ángel Ramírez foi um técnico que foi pretendido pelo Palmeiras, ele não acertou com o Palmeiras não conseguiu contratar o Miguel Ángel Ramírez quando demite o Luxemburgo. O Palmeiras, como segunda opção ao Miguel Ángel Ramírez, vai na Grécia, contrata o Abel Ferreira, que dá muito certo no Palmeiras. O Inter vai e consegue contratar o Miguel Ángel Ramírez, que o Palmeiras não conseguiu contratar e queria ter contratado. E aí o Inter traz o Miguel Ángel Ramírez, e o Miguel Ángel Ramírez é um fiasco aqui, e o Abel Ferreira, que era a segunda opção do Miguel Ángel Ramírez, chega aqui como um técnico de segundo escalão e se torna o maior técnico, talvez, da história do Palmeiras. Então, eu acho que em alguns momentos a gente tem capacidade de trazer técnicos de primeira prateleira. Eu acho que o Grêmio, no movimento do Luiz Castro, consegue isso. E acho que o principal disso é a gente ter capacidade de desenvolver trabalhos de primeira prateleira, mesmo que não sejam com nomes de primeira prateleira. Que a gente possa ter, quem sabe, a ideia de revelar e desenvolver técnicos para estes técnicos serem da primeira prateleira. O Filipão, quando chegou no Grêmio em 95, ele era um técnico de oitava prateleira no futebol brasileiro. Ele tinha sido campeão da Copa do Brasil em 91 pelo Criciúma, só. Ele era um técnico que navegava no submundo do futebol brasileiro. Ele chega no Grêmio, ganha uma Copa do Brasil, ganha uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e explode para o mundo, vira o que é o Filipão. O Abel Braga, quando ele chega no Inter lá em 89, início de carreira, ele se desenvolve como técnico no Inter. Depois, ele tem passagens frustradas em alguns clubes cariocas. Flamengo de 2004 ele perde a final da Copa do Brasil para o Santo André. Fluminense de 2005 ele perde a final da Copa do Brasil para o Paulista. Vem em 2006 para o Inter bem segunda prateleira e No ele vira o próprio maior Inter, técnico da ele história perdeu do várias também. Internacional. O próprio Inter, ele também perdeu semifinal de Copa Sim, sim, antes, né? Libertadores, Nas primeiras passagens. vice-campeão, foi vice-campeão no Campeonato Brasileiro em 88, enfim. Então, para a gente liberar o Tiger aqui, queria que desse um conselho, de aprendizagem, uma lição, o que que fica para quem está começando no jornalismo esportivo, para quem ainda não se formou, ou pensa em seguir essa formação? O que que você diria para os mais jovens, até concretizar uma carreira? Qual o seu conselho? Eu acho que tenho alguns, tá? De um manual básico. O primeiro é gostar, tá? E aí, quando eu digo gostar, consuma, se encante. Se você quer que isso seja a sua vida, se você quer que isso seja a sua profissão e dedicar a tua vida a isso, tu precisa te encaixaçar por isso. Então, é muito importante que tu não só goste, mas que tu consuma muito, que tu saiba sobre o assunto, que tu saiba como que está o mercado, quem trabalha onde, quem trabalha como, observe os profissionais, identifique quais profissionais tu te espelhe, tu gostaria de ser, porque entender sobre o assunto a partir do consumo, eu acho que é fundamental e é um background muito importante para quem for começar na área. O segundo, estude, faculdade, jornalismo, é muito importante. É verdade que existe meios de tu virar alguém da imprensa e tu ser alguém da imprensa sem ser a faculdade, mas eu não sigo. Eu não é o meu meio que eu cheguei. Então, se eu for dar uma dica, a dica é faça a faculdade, que vai te ajudar muito, em muitos aspectos em termos de contato, em termos de introdução, em termos de aprendizado, em termos de respeitabilidade, vai te acrescentar muito. Tu ter uma faculdade, tu ter um diploma, tu ter uma universidade. E terceiro,
te doar, trabalhar, buscar oportunidade, botar a cara, arriscar, tentar trabalhar acima de tudo, para ter experiências que são nas experiências de verdade que a gente aprende. A maior faculdade que se tem é a faculdade do trabalho, do dia a dia, da lida, e essa ela é eterna, a gente está cursando ela até hoje, todo dia a gente aprende uma coisa diferente, todo dia a gente corrige uma rota diferente, e é assim desde o dia 1, é assim desde o primeiro dia, então coloque a cara o mais rápido possível para que tu possa errar, aprender com os erros, acertar, aprender com os acertos, e tu tenha a tua formação o mais acelerada possível para chegar onde tu quer. Muito obrigado, Taigor Jank, por participar de mais um episódio do Farina Entrevista. Foi um prazer tê-lo conosco. Desejo muito sucesso às suas iniciativas, ao seu trabalho. Admiro muito o seu trabalho. Espero que tenha muito sucesso com o seu canal e que continue sendo essa referência de cobertura de dupla Grenal que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito Obrigado. obrigado, Taigor. Obrigado, Farina. Obrigado para todo mundo que acompanhou aí. Foi um prazer, fico sempre à disposição. Muito obrigado pelas palavras e tamo junto. Muito obrigado. Esse foi Taigor Jank, participou do segundo episódio do Farina Entrevistas.